2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12, diz a palavra de Deus: não tendes limites em nós, mas estáis limitado em vossos próprios afetos. Vamos repetir a parte B: mas estáis limitado em vossos próprios afeto é o que? Sentimento. Versículo 13: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Dilatar significa o que? Romper. Quando lá no livro de Isaías, capítulo 60, quando a palavra de Deus faz a promessa ao povo de Israel, Deus diz no capítulo 60, e versículo de número 5 diz: então verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A primeira palavra que eu preguei em um púlpito da igreja, eu me lembro que eu estava ainda com aquela bata branca do uniforme escolar. Era uma sexta-feira e eu ia para a aula. E a minha pastora pediu que eu desse uma palavra no culto, porque ela não estava se sentindo bem. E eu disse: eu nunca preguei, eu não sei o que é esse negócio, como é que eu vou lá? Eu ainda estou com essa bata aqui da escola. E ela disse: vai com a bata e tudo. E eu me lembro que o tema que eu preguei era rompendo barreiras e vencendo os limites. Foi a primeira palavra que eu preguei no púlpito, no altar. E enquanto hoje, em espírito, eu orava e falava com Deus, Deus trouxe essa palavra na minha mente, no meu coração: romper, rompendo os limites da sua vida. A vida sempre vai nos impor limites. Esses limites, eles são linhas que nós às vezes ou não conseguimos contemplar. Existe, na verdade, um professor do Centro de Treinamento Bíblico, e ele define limite. O dicionário diz, ele define que limite é espaço de tempo que determina uma duração, ou que separa duas durações. Diga: limite, na verdade, não é o impedimento, é uma linha que separa uma etapa da outra. E para você romper e sair de uma etapa da sua vida para outra, você precisa dar um passo. Pois às vezes você está limitado exatamente por aquela linha. E essa linha, ela não é física. Essa linha, ela está no nosso imaginário. Essa linha se constrói na nossa mente. São pessoas que por alguma dificuldade ou por alguma deficiência física, elas imaginam que não pode crescer, que não pode vencer. São pessoas que por não terem oportunidade na sua vida de estudar, de se preparar, elas também limitam-se à ideia de que elas não podem romper, prosperar, que elas não podem avançar, porque não tiveram oportunidade na vida de se formar, de ter um diploma. São pessoas que limitam esta linha imaginária, limitam na sua mente a dificuldade pelo local onde nasceram, de quem nasceram. A minha família é pobre, eu não tenho como romper, como vencer. Você começa a criar limites dentro da sua própria mente. Você começa a criar limites dentro de você, que começam a te inibir de avançar.
começam a te atrapalhar. Então entenda uma coisa: limites não é o impedimento. Diga glória a Deus. Não é o impedimento, não é uma barreira física. Limite é um tempo que determina uma duração, que separa duas durações. É um tempo que separa você de uma outra etapa. E Deus, Ele quer que você avance, que você chegue até a outra etapa da sua vida. Agora, pastor, como é que nós muitas das vezes somos limitados? Olha o que Paulo disse: vocês não têm limites em nós, mas vocês estão limitados pelos vossos próprios sentimentos. O limite que vocês criaram não é físico. O limite que vocês estabeleceram está dentro de você. É o teu sentimento de pobreza, é o teu sentimento de miséria, é o teu sentimento de falta de oportunidade, é o teu sentimento de que você nunca vai ser ou ter alguma coisa na vida, é o sentimento de perda, é o sentimento de fracasso. Paulo está dizendo: vocês estão criando um limite dentro de vocês. Imagine quando Deus, Ele liberta o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus deu vitória, amém? Deus deu vitórias. Mas o povo, diz a Bíblia, que eles sentiram medo. A palavra de Deus diz que eles ficaram com medo do inimigo. Mas existia uma coluna de fogo atrás deles. Mas eles criaram dentro deles um medo. A Bíblia até, por favor, no texto sagrado, a Bíblia diz, Salmo 94, versículo 11: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos, pensamentos sem valor, pensamentos que distorcem a verdade, pensamentos que distorcem totalmente o que Deus falou sobre você. Quem Deus disse que você é, diga graças a Deus. O mesmo salmo, por favor, versículo 18, 19, o mesmo salmista, ele diz: quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém, nos muitos cuidados. A RC, por favor, ela diz, versículo 19, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Diz: dentro de mim se multiplico, muitos cuidados dentro de mim se multiplicam, e as tuas consolações me alegraram a alma. Tem a versão aqui, vê se a NVI, diz: os meus muitos pensamentos, quando a ansiedade já me dominava no íntimo. E a versão diz: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, os meus muitos pensamentos me deixava, olha que a NVI diz, a ansiedade já me dominava no íntimo. Os muitos pensamentos causam em você pensamentos totalmente torpes. Observe o que diz a Bíblia em Mateus 25, 14, por favor. Olha o que diz a Bíblia: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Mas o que recebera um, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o Senhor para ajustar as contas com eles. 24, por favor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso, na NVI diz: por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O que foi que impediu ele de fazer o que os outros dois fizeram? O medo. Por que que os outros dois foram e negociaram? Por que que os outros dois foram lá com o Senhor e devolveram tudo que Deus deu para eles, o Senhor deu para eles, multiplicado? E esse aqui disse: eu tive medo. Eu tive o quê? Medo. E aí tem algumas razões que eu quero que você compreenda, que limita você dentro de você. Você já entendeu aqui que uma dessas razões é o medo.
O medo limita você. 26, por favor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta. Mas por que ele não fez nada? Porque ele se limitou. Dentro dele ele teve medo. Paulo está dizendo, repita: não há limites. Se há algum limite na sua vida, não é nenhuma barreira, porque a Bíblia diz que com o Senhor nós saltamos muralhas e com Deus nós destruiremos exércitos. Deus disse em sua palavra que nós romperemos, prosperaremos, mesmo em lugares áridos Deus fará romper fontes de águas vivas. Então eu quero que você compreenda dentro da palavra o que está limitando você, ou o que podia estar limitando o povo de Corinto, dentro dos seus níveis de pensamento e sentimento. Primeiro, o medo do fracasso. Medo de fracassar. Existem pessoas como aquele homem que tem medo do fracasso. E quando você tem medo do fracasso, você fica com medo de tentar. Você fica com medo de dar um passo, e às vezes essa linha está diante de você, para você começar uma nova fase da tua vida, mas você está dominado pelo medo de fracassar, e você não consegue dar mais um passo, porque você está pasmado, paralisado, por conta do medo. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, no capítulo de número 14, versículo 10, diz a Bíblia: e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, e o medo produziu o quê? Versículo 11, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? O medo produziu reclamação, murmuração. O medo, versículo 12, produziu: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Melhor fora nos servir os egípcios do que morrermos nesse deserto. O que é que o medo causou, pastor? Versículo 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel. O medo fez eles ficarem como? Parados. E a única coisa que Deus queria que eles fizessem era que eles dessem mais alguns passos, para que eles começassem uma nova etapa na terra prometida. Tudo começou, versículo 10, quando eles levantaram os olhos. E quando eles levantaram os olhos, eles viram o inimigo atrás. Queridos, nunca levante os seus olhos para olhar para trás. O que foi, já foi. O que era, já era. Agora, olhe para o que Deus tem preparado para você lá na frente. O que já passou, já passou. O que deu errado hoje de manhã, já foi hoje de manhã. Amanhã é outro dia. Comece a declarar: hoje o Senhor me abriu um espaço, e eu vou prosperar naquilo que eu faço, naquilo que eu empreendo. Versículo 15, Deus disse: rapaz, vocês pararam, basta dar alguns passos, e eu vou dar para vocês vitórias. Aí tem gente que está limitado dentro de si, porque está impondo essas limitações imaginárias, essa linha de tempo entre uma duração e outra, e ela diz assim: pastor, por que eu estou orando já faz 2 anos? Pastor, eu já estou orando. Vai orar 50 e não vai acontecer nada. Por quê? Porque tem momentos que oração não resolve. Você já orou, e se você já orou, agora falta atitude. Moisés, por que clamas a mim? Não adianta mais ficar orando. Por favor, Juízes, capítulo 7, versículo 3. O medo do fracasso, ele te limita. Aí veio, por favor. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram
e ficaram apenas 10 mil. Você percebe que sempre a maioria dá para trás? Já pensou, irmão? 22 eram covardes. Eu não gosto de gente covarde perto de mim, não. Eu não gosto de gente, e nem Deus gosta. Porque Deus foi lá com o Gideão e disse para ele: ô Gideão, se tu deixar os covardes no meio de vocês, os covardes vão puxar para trás, eles vão ficar com medo e eles vão contagiar todos os outros. Então diga que aquele que tiver tremendo de medo, que ele vá embora. Quem eram os fracassados aqui? Os fracassados, os verdadeiros fracassados, não são aqueles que tentam e fracassam. Os verdadeiros fracassados são aqueles que não tentam, aqueles que nem tentam, porque estão limitados. Existe um livro, se você quer vencer, você quer prosperar, ele não é um livro só da Bíblia, mas ele ensina muita coisa. Você pode ser quem deseja. Robert Schuller, da editora Vida. E esse livro fala dos 10 mandamentos para os pensadores de possibilidade. Treina os teus pensamentos. Cria possibilidade. Então diga assim: o medroso, o fracassado, ele se limita. E ele pode limitar quem estiver perto dele. Cuidado com quem você anda. Quem te limita dentro de você mesmo. Amém? O que te limita? Porque tantos, volta lá em Coríntios, quando eu debatei o assunto, vós estáis limitados dentro dos vossos, vocês estão limitados em vossos próprios afetos ou sentimentos, recordações desagradáveis. As recordações que você tem às vezes desagradáveis, às vezes você é muito tirano com essas coisas, você é muito rígido com isso que você passou, o fracasso, e por conta do que deu errado no passado, você tem medo de tentar e dar certo. Ah, porque eu já fiz uma vez, deu errado. Ah, porque eu já fiz segunda vez, deu errado. Terceira vez, deu errado. Meu irmão, Deus mandou o povo dar 7 voltas em volta das muralhas de Jericó, 7 voltas em 7 dias da semana. E no 7º dia ele mandou dar 7 de uma vez só. O profeta disse para Naamã: mergulhe em 7 vezes. Tem coisa, pensou o Naamã mergulhando lá e levantava, não via nada, não acontecia nada. Tem coisas que não vai acontecer na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas você não pode olhar para o fracasso que você já obteve e ter medo de tentar novamente. Filipenses 3,13, o apóstolo Paulo, ele fala, define bem isso com aquela palavra, quando ele disse, 3,13, por favor: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que já foi, já foi. O que deu errado, já deu errado. Você sabe quem é o príncipe do passado? O diabo. Deus não é um Deus de passado. Deus é um Deus de hoje. Por isso que a Bíblia diz que, em Filipenses 13, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus não é um Deus de passado. Quando nós aceitamos a Jesus, a primeira coisa que Deus faz, Ele disse: do vosso passado não me lembrarei mais. Deus não quer saber mais, mas o diabo quer, porque o diabo vai usar os sentimentos de fracasso do passado para paralisar o teu presente. O que está limitando você dentro de você? O medo do fracasso? Talvez recordações desagradáveis. A Bíblia fala lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, diz a palavra de Deus: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Nunca digas, porque os meus dias do passado foram melhores do que estes. Ainda em Eclesiastes,
capítulo 1, versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Quando vier uma outra geração depois da gente, eles também vão esquecer do que aconteceu em nossa geração, de tudo que não presta, porque para você seguir em frente, você tem que se desprender do que deu errado. Nunca alguém pode seguir em frente se a pessoa está presa ao que deu errado. Vós estáis limitados em vossos próprios afetos. E o que tem limitado você dentro de você? Falta de descontentamento com a situação atual das coisas. O que é que acontece? Tem muita gente que está aceitando a vida como ela é. Ao invés de estar descontente, e ao invés de estar querendo seguir em frente, avançar, ela está limitada dentro dela, porque ela está conformada. A Bíblia fala em 1 Samuel 17, 26 e a parte B, ela nos diz que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronte sobre Israel. Quem é, pois, esse incircunso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Pode passar, por favor. Então, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim fará o homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão, ou seja, o povo estava, meu irmão, sendo afrontado e aceitando a afronta e não tendo uma atitude que tirasse a afronta de sobre eles. Nenhuma atitude. Aí até que chega um homem chamado Davi e ele diz: eu vou vencer esse gigante, eu vou lutar, eu vou tomar uma atitude. Ou seja, chega alguém determinado, alguém que não tem medo de fracassar, alguém que não está preso pelo medo. Irmão, se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer a gente pensar, é que a gente pode vencer sozinho. Eu vou vencer sozinho. Não, eu não preciso falar, eu não preciso compartilhar, eu vou ficar aqui sozinho. Aí você começa a ter aqueles sentimentos que estão te limitando, não te fazendo romper, que não te fazem romper. O pensamento de isolamento. A Bíblia diz em Provérbios 18:1 que quem se isola ou quem anda só, a Bíblia, o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria consiste que é bom que sejam 2, 3, 4, 5. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros se acha sabedoria. Quando você se isola, você começa a sofrer mais, porque você não compartilha, e aquele pensamento negativo, aquele limite, vai estar estragando você por dentro, destruindo você por dentro, e você não consegue ir adiante. Muitas pessoas estão vivendo isso. Paulo disse lá em Filipenses 3,14: eu prossigo para o alvo. Tem gente que não tem nem direção, irmão. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Como é que você quer alcançar alguma coisa se você não tem nem alvo? Você tem que ter alvo, você tem que ter direção, você tem que saber o que você quer conquistar esse ano. Quando você vem para a novena, você tem que ter um propósito. A Bíblia nos fala no livro de 1 Coríntios 3,6, diz a palavra de Deus: um plantou, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Diga assim: Deus faz crescer, mas você é quem tem que plantar, é você que tem que regar, é você.